Boa tarde, então. Meu nome é Apolinário, mas podem me chamar de Apolo, que assim como a maioria já me conhece. E hoje eu vim trazer um tema que ele é bem importante para nós e ele é bem, como é que se diz? Está bem no nosso dia a dia, né? Que é o poder do agora. O que a gente pode fazer neste momento, né? Então, o tempo, na perspectiva espírita, o que ele é? Né? O tempo ele é uma dimensão relativa onde o presente e o futuro eles estão interligados, formando uma trama de aprendizado e evolução. E só que é só no agora, no presente, é onde a ação toda acontece. É onde as lições que nós vivemos, elas são aprendidas. E é onde nós exercemos o nosso livre-arbítrio. Então é no hoje, é no agora que vai valer tudo o que a gente está levando para a nossa vida. Então o que estamos fazendo agora? O que queremos para nós? Essa é uma pergunta que fica para a gente pensar um pouquinho. Qual é a importância do presente, do hoje, né? Então desde os tempos antigos, os mestres espirituais, os filósofos, eles enfatizavam a importância de estar totalmente presente no aqui e no agora, como chave para alcançar a dimensão espiritual, né? E aliás, o foco do aqui e agora é uma ideia-chave de várias tradições religiosas e místicas, e atualmente muito preconizam a meditação e a atenção plena, que é um dos métodos de meditação que é o Mindfulness, que é o foco no aqui e no agora. E não se preocupar com o passado e com o futuro. Então isso é um argumento que a gente está constantemente preocupado com o futuro, lembrando do nosso passado. A gente fica distraídos, divagando e pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E assim a gente nunca está plenamente consciente das coisas que a gente está fazendo, né? Então, muitos já falaram desse exemplo, mas eu acho um exemplo muito bonito, que é o exemplo de quando a gente está indo para o trabalho, né? A gente vai e chega no trabalho. A gente não percebe o que a gente passou durante todo esse caminho. Como é que estava o tempo? Estava nublado? Tinha passarinhos? Como é que estava o brilho do sol? Tinha pessoas alegres na rua? Teve alguma infelicidade no caminho? Então a gente só chega no trabalho. A gente passa todo aquele percurso e a gente não percebe nada. E isso é só um exemplo. A gente também tem um outro exemplo que quando a gente está em casa, a gente começa a conversar com o nosso companheiro, com o nosso filho, e aí tem a TV, aí tem música, e aí tem a comida, e aí tem a faculdade, e aí tem o trabalho, e a nossa mente não para. Então é muito importante a gente estar ali e se dedicar o nosso tempo àquela pessoa que está no nosso lado, àquele ambiente que está ao nosso redor. Tem um autor que ele publicou o livro O Poder de Agora, de 97, Eckhart Tolle, e ele nos fala assim: perceba profundamente que o momento presente é tudo o que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Diga sempre sim para o momento presente. O que poderia ser mais insano e fútil do que criar resistência ao que já é? O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é o agora e sempre agora? Se renda, diga sim para a vida e veja como a vida instantaneamente começa a trabalhar para você ao invés de contra você. O agora é a coisa mais preciosa que existe, porque é a coisa mais preciosa. Em primeiro lugar, porque é a única coisa. Nunca houve um tempo em que a sua vida não fosse o agora, e nunca haverá. Um outro exemplo que a gente tem nessa passagem é o exemplo do trânsito. Trânsito caótico, né? 5 horas da tarde, beira-mar, ou aqui a via expressa. E o que a gente faz? A gente entra naquela vibração. Quero chegar em casa, quer chegar em casa, e um se mete na frente e a gente já fica alvoroçado. E como o próprio fala ali, né?
Por que a gente vai criar uma resistência com aquilo que já está acontecendo? A gente tem que parar e olhar aquilo ali como uma oportunidade. É uma oportunidade um pouquinho difícil? Mas é uma oportunidade da gente melhorar, trabalhar a nossa paciência, trabalhar a nossa calma. E Chico nos deu muitas frases para nos falar, e ele fala assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Sim, nos nossos dias atuais, a nossa atenção está muito dispersa. E é uma ideia que a gente não é igual ao nosso pensamento. Aquele autor que eu trouxe, o Tolle, ele ainda fala para nós que nós temos que ver a vida como um observador e não como a mente. No momento que a gente consegue sair de fora de nós e começar a observar tudo que a gente está fazendo, a gente começa a tomar as nossas ações, a perceber o que nós estamos falando. Porque muitas vezes naquele vucu-vucu que a gente fica em casa, que eu dei exemplo de fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente fala uma palavra maldita, a gente olha atravessado e a gente faz tudo no automático. A gente tem que começar a parar e observar nós de fora como espectador, o que nós estamos fazendo com cada pessoa que está do nosso lado. E essa frase que o Chico nos dá, a gente tem que refletir por quê? Porque todos nós erramos, todos nós confundimos algumas situações, mas a gente pode mudar, né? Se a gente começar hoje a nossa mudança interior. E o que o Chico falava sobre a vida? Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. A sua irritação não solucionará problema algum. Então é uma chamada para nós, para a gente olhar para o nosso íntimo, que a gente não deve se preocupar muito com o outro, com o que o outro está fazendo, pois todos nós temos o nosso tempo, a nossa vida e o nosso ritmo. Cada um tem que passar por uma coisa e tudo vai ter o tempo para se decorrer. Então a gente tem que voltar o nosso olhar para nós e o que nós estamos fazendo nesse momento de agora, e não o que a pessoa do nosso lado está fazendo. Tem mais uma frase do Chico, que ele fala: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Então a gente pode perceber que o presente, o hoje, ele não é um mero intervalo de tempo perante a infinidade de tempo que é a eternidade. É onde a nossa espiritualidade ela se manifesta. É onde as nossas escolhas elas vão ter profundos impactos na nossa vida. E é onde a nossa jornada espiritual ela começa. E ao viver conscientemente o presente, a gente consegue reconhecer que cada momento é uma oportunidade preciosa para contribuir para a nossa própria evolução e para o bem-estar de todos. E Kardec dizia para nós, ele enfatiza a importância do presente em todas as obras. E ele nos lembra que o hoje é a oportunidade que nós temos para esse crescimento espiritual e onde as nossas ações e pensamentos no agora moldam o nosso destino espiritual. Então o que a gente faz hoje é o que a gente vai colher amanhã. E qual é o poder que a gente tem de escolha no momento agora, no presente? A doutrina espírita ela nos ensina que as nossas escolhas elas são fundamentais para a nossa jornada espiritual. E é no presente, é no aqui que a gente exerce a nossa função do livre-arbítrio, decidindo entre o bem e o mal, o amor e o egoísmo. E essas nossas escolhas, elas têm uma repercussão tanto aqui no presente como no futuro.
O que a gente vai querer para nós, né? Se a gente estende a mão para o nosso irmão agora aqui, sem pensar no futuro, a gente está plantando uma sementinha, né? Agora, se a gente não pratica a boa ação, a boa convivência, a gente também está plantando uma sementinha. Qual a semente que nós estamos germinando nos nossos campos? E a gente não pode esquecer que o passado e o futuro também são aprendizados, né? Enquanto o agora, o aqui é o nosso presente, o que a gente tem, o passado ele também tem o seu papel, né? Com todos os aprendizados que a gente já teve. Lembrando que se nós erramos ontem, nós temos o conhecimento do fato e a consciência. Então, o hoje é a nossa consciência. A gente tem que ter a consciência do que a gente fez e não tentar errar novamente. A gente tentar acertar. E o futuro, ele também é muito importante, porque é aonde nós vamos querer chegar. O que a gente está fazendo hoje para chegar naquilo que a gente quer, né? Então a gente se prepara uma vida toda para estudar, adquirir conhecimentos, mas para quê? Aonde eu quero chegar com aquilo? E viver no presente sem desprezar o passado e o futuro. É muito importante ressaltar que viver no presente não significa esquecer o passado ou ignorar o futuro. A doutrina ela nos incentiva a usar o passado como aprendizado e a gente a planejar um futuro construtivo, mantendo sempre o foco e a dedicação no momento presente. Teve um livro agora que eu estava lendo recentemente, que é do Chico, que é No Mundo Maior, ditado por André Luiz, da coleção da Vida do Mundo Espiritual. No capítulo 1, na página 13, o André Luiz estava numa reunião espiritual e numa breve pausa ele faz um comentário, né? Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sobre os raios da lua afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes, milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações. Nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração, de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para as incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva suficientemente da compreensão dos valores eternos? Então a gente consegue observar o quanto a gente pode fazer para nos melhorar. E que se a gente se manter numa conexão no aqui e no presente, a gente pode ter essa conexão com a espiritualidade. Todos nós aqui somos médiuns, alguns mais aflorados, outros menos, mas todos nós temos essa conexão divina com a espiritualidade. E o que nós estamos perdendo, né? Uma mensagem, um dia mais calmo, um dia mais tranquilo, um consolo, a própria nossa vibração de chegar no ambiente e tranquilizar alguém. Então a gente tem muitas oportunidades de nos melhorar e é só nos trazendo para o aqui e para o agora, que é o momento importante. Esquecer das mágoas, esquecer das preocupações futuras e se entregar, se disponibilizar para a espiritualidade que ela nos guia. E só porque agora eu terminei a faculdade, eu estou lendo bastante livros, eu comecei uma outra leitura de um livro também de Tambores de Angola, que ele é ditado pelo Ângelo Inácio, o nome do escritor é Robson Pinheiro. Ele traz uma coisa muito interessante que eu achei bacana para compartilhar com vocês. No início do livro, ele traz os bastidores de como foi a escrita da psicografia. E o Robson Pinheiro, ele esteve internado numa UTI por 19 dias, por causa de uma cirurgia de urgência, ele acabou adquirindo uma bactéria e ficou 19 dias internado. Lá no finalzinho desses dias, ele acabou tendo, como é que se diz, uma incorporação mediúnica,
que o médium que acompanhava ele, o mentor que acompanhava ele, falou que iria curar ele e queria ajudar ele a ficar melhor. Resumindo um pouquinho, né, por causa que no livro ele é bem detalhado e bem legal, ele foi para casa, só que quando ele estava indo para casa, ele avisou o amigo dele, tira tudo que é papel e tira tudo que é caneta de casa, porque ele já pressentia. Né? Então, quando o escritor, o Robson Pinheiro, chegou em casa, no outro dia o mentor falou que o trabalho tinha que retomar. Né? E ele ficou apavorado, porque ele comentou, eu fiquei 19 dias em coma e na beira da morte. E ele queria que ele trabalhasse. E aí o mentor fala, então, meu filho, se você esteve à beira da morte, está melhor do que eu, pois já faz 1000 anos que morri e estou trabalhando até agora. Pois vamos voltar ao trabalho. E falou assim para ele, para dar uma acalmada, vão ser poucas palavras no trabalho de hoje. E ele entrou num projeto de psicografia, assim, ele apagou e depois só acordou quando voltou, né? E quando o Robson recobrou a consciência, ele viu que não eram simples palavras, e sim um livro completo. E o mentor olhou para ele e falou, viu, meu filho, isso é apenas para você aprender que nunca se deve conservar as mãos vazias, e é sempre possível fazer algo benéfico e proveitoso. Sempre há como empregar o seu tempo de modo construtivo. Então, é um convite, queridos irmãos, para a gente lembrar que por detrás de todo o nosso dia há uma equipe que nos rege e que de acordo com as nossas vibrações que a gente está, né, somente assim vamos conseguir acessá-las. E quando nós nos concentrarmos no aqui e no agora, o tempo ele é relativo, como dizia Albert Einstein, mas a janela da observação é o agora, é o hoje, e que os caminhos se abrem por meio das nossas escolhas, e o que queremos para a nossa vida. Começamos um lindo plano num passado, nosso projeto reencarnatório. Vamos colocá-los em obra, nos dispor ao serviço do bem. Ao vivemos o agora com consciência e responsabilidade e amor, estamos participando ativamente da nossa jornada espiritual, moldando o nosso destino e contribuindo para um mundo mais justo e evoluído. Lembre-se, o agora é uma dádiva e o seu poder é verdadeiramente transformador. E para finalizar, um presente que nós ganhamos de Deus, que Jesus em sua passagem na Terra nos mostrou, a nossa descendência divina. Vós sois deuses, sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Muito obrigado.